Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal e hoje temos mais um convidado especial, é um cara que eu gosto muito dele, o Paulo. Mas sem mais delongas, vamos dar a oportunidade ao Paulo que se apresente, mas antes disso eu gostaria de agradecer o meu muito obrigado por ter aceito o meu convite. Muito obrigado. E eu gostaria que se apresentasse para quem nos escuta. Primeiramente, meu nome é Paulo Ricardo, sou CEO de eventos da FGV, Fundação Gerando Valor, do Venci em Londres. E agradecer você, né, Manuel, pela essa recepção. A recepção aqui, pessoal, é coisa surreal, sabe? A gente foi muito bem recebido aqui. Uma estrutura também aqui do podcast fantástica. Muito obrigado. Muito bem. Fala um pouco mais do Paulo. Quem é o Paulo? Bom, Paulo Ricardo, né, é natural, 37 anos, natural de Uberaba, uma cidade do interior de Minas Gerais. Desde pequeno, Manuel, um menino muito sonhador, sabe? Não gostava da questão de se conformar mesmo com poucas coisas, em resultados, em ações, então sempre procurava algo a mais. Então, assim, que já passou por bastante coisas até chegar aqui no Reino Unido. Muito bem. Uma pergunta agora, porque o meu podcast é baseado em perguntas nos convidados que vêm aqui, né? Perfeito. A primeira pergunta é: por que aceitou o meu convite? Sim. Primeiramente, você acabou de mencionar, né? Você é um cara muito querido por todos nós, e principalmente pela mensagem que você carrega. É uma mensagem de aliança, né? Propósito, entende a nossa mensagem. Então, assim, é um prazer, pessoal, é um prazer estar aqui na frente do Manuel e pode ter certeza absoluta. Em breve aí, muito em breve aí, vocês vão ver o Manuel aí, entendeu? Em vários palcos, em vários eventos, porque ele vem avançando para o próximo nível aí de uma forma gigantesca. Amém. Obrigado. O que fez você sair do seu país natal? Do país natal, o propósito, todo mundo sabe o carinho, a admiração que eu tenho pelo Rafa, né, o Rafael Alves, e era um dos motivos maiores, mas principalmente dá um conforto maior, né, Manuel, para as pessoas que eu amo e realizar meu sonho, que é de impactar e transformar bastante vida. E então, o projeto do Rafa é isso, né, então, assim, tanto da época do Mastermind, né, do Venci em Londres, do Chelsea Experience, envolve muitas vidas, e eu falei, por que não unir o útil agradável, tá do lado de uma pessoa que eu admiro, de um líder que eu admiro, e principalmente impactando e transformando vidas. O que fez você sair do seu país natal para o Reino Unido? O porquê o Reino Unido? Porque o Reino Unido teve uma previsão lá atrás de uma madrinha minha, agora que eu estou lembrando disso aí. A madrinha morou aqui durante algum tempo, durante uns 4, 5 anos, e antigamente eles enviavam aqueles cartões postais, exato, né, para as famílias e tudo mais. E nesse cartão postal, minha mãe até me mandou uma foto, eu deveria ter separado aqui, acabou que eu me esqueci. Ela mencionou para mim, ela falou assim, meu filho, um dia você vai estar aqui. Isso ficou na minha mente. E gente lá do Brasil sempre acompanhava, né, alguns vídeos, algumas imagens do Reino Unido, achava aquilo ali tudo fantástico. E o Rafa, de repente, vem com o convite de estar caminhando junto com ele. Eu falei, é agora. E em que ano foi? Em que ano foi quando veio? Que eu cheguei aqui no Reino Unido, já vou para 3 anos e meio, então 2026 é 2023, ali bem no início. E o que é que fez quando veio para o Reino Unido? Como eu cheguei aqui, você fala de forma trabalhando? Sim, sim. Já chego trabalhando com o Rafa, né? Ah, foi? Já chego trabalhando com o Rafa, na agência dele, na antiga agência dele, a Business Network. A princípio eu era um vendedor, apenas ganhava por comissão. Exato. E servia nos eventos. Então o pessoal fala às vezes, Paulo, hoje você é o CEO de eventos. Comecei servindo, pessoal, é a mensagem que o Rafa leva, né? Servir para ganhar o acesso, entender a mensagem, é o ecossistema, né? Logo em seguida eu começo a fazer check-in, começo a fazer segurança dos eventos, todos esses eventos maiores dele, até ganhar a confiança por completo e me tornar o CEO de eventos. Muito bom. Eu conheço a FGV, é um espaço espetacular para os imigrantes, tanto faz ser brasileiro como os portugueses. É um ambiente espetacular lá. Quem não foi lá, vá em baixo, mas certo, os dados vão ficar aqui em baixo, vocês depois vão lá ver. FGV Wimbledon, é muito bom lá. Mais uma pergunta, como você lida com o erro? Com o erro? Isso. Manuel, eu sou um cara bem assim, de me cobrar bastante, sabe? E o ser humano é falho, né? Por si só, claro, ele já é muito falho.
eu costumo dizer o seguinte: o erro ele vai acontecer, ele é inevitável, não está no nosso alcance, mas eu tento evitar ao máximo. Então, quando eu erro, eu faço uma reflexão bem rápido daquilo que eu errei, para que não se repita e, principalmente, se der tempo de corrigir aquele erro. Que pode envolver pessoas. Exatamente. Vidas e situações que, às vezes, pode atrapalhar, às vezes, até um progresso. Exatamente. Vamos aqui a mais um tópico. Cada caneta tem uma palavra, o Paulo tira uma caneta e vai falar sobre essa caneta. Uma caneta? À sua escolha. Vamos lá. Essa aqui tá bonita, hein? Tem uma lá do outro lado. Rodar? Não, aqui. Aqui? Aqui, sim. É Jesus Cristo. O próprio nome já fala, né? Nosso Pai, até mais cedo eu estava te mencionando, muita gente pensa que as coisas são fáceis, na verdade nada é fácil, né, pessoal? Então, assim, se você não tiver essa pessoa do lado de Jesus, você não consegue nada, Manuel. Nada. Uma folha não cai se ele não permitir. Exatamente. Então, ele é a razão, toda honra e glória, tudo para ele. Não é o Paulo Ricardo, é Deus. Gente. Então, se o Paulo hoje está na frente do Manuel aqui, sendo o senhor de eventos da maior imersão da Europa, sendo respeitado por várias pessoas que lá atrás eu respeitar, é através disso aqui. Jesus. Muito bom, é isso aí. Então, pode colocá-la aqui e pode tirar uma outra. Uma outra? Isso. Essa aqui. Educação. O que é educação? Educação, eu acredito que é o princípio de tudo, né, Manuel? Eu vou falar pelo lado do ser humano. Então, assim, a minha mãe, desde pequena, ela sempre fez questão de mencionar para mim e para meus irmãos que o mínimo que a gente deveria tratar uma pessoa era com educação, respeitar o próximo. Então, eu acredito que tanto na questão de estudo, né, que a gente fala fala de educação, então a gente fala na situação de estudo também, em termos de aprendizado, mas eu falo em termos de vida, a educação eu acho que é um dos tópicos principais ali para um ser humano. Se você não tiver uma boa educação, eu acredito que o seu caminho, a sua trajetória já começa de uma forma errada. Exatamente. Muito bom. Pode tirar uma e uma outra? Uma outra? Pular para esse lado aqui, tá. Espiritualidade. Exato. Complementa, né, a primeira palavra. Eu acredito que a gente não é nada sem Deus, e independente a gente respeita se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é do candomblé, mas eu acredito que você deve acreditar em algo, em um ser, para a sua vida ter sentido. Exato. Eu sou cristão. Eu também. Mas qualquer pessoa que fale sobre Deus, que fale sobre fé, caminha junto comigo. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Mais uma pergunta então, Paz. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você faz? Aquilo que você faz hoje. Sim. Por que eu faço? Sim. Por quê? É o que eu disse. É o que eu disse. Envolve... Lá no início, eu me apresentei e não falei, mas lá no início eu sempre trabalhei com eventos. Então, assim, desde de criança não, né? Já estava da adolescência ali, se tornando adulto, Manuel, eu me tornei produtor de uma dupla sertaneja. Então, já rodei várias cidades. Então, por isso que eu falo para vocês, 37 anos já passei por bastante coisa. Então, é algo que eu gosto de fazer, sempre gostei, trabalhar com eventos. Estou do lado do Rafa, e principalmente porque evento sempre tem um número grande de pessoas. Exato. E nesses eventos, eu vou até te revelar algo, né? Talvez você já percebeu isso. Eu sempre chego num canto, gosto de conhecer a pessoa, Sim. Conversar com ela, tá dentro do meu propósito. Então, envolve o que eu falei lá no início, de transformar e principalmente impactar vidas. O que é que fazia no Brasil antes de vir para o Reino Unido? Sim, fiz bastante coisa. Igual eu mencionei, já fui produtor de dupla sertaneja, já fui balconista de panificadora, né, ou padaria, o pessoal às vezes para poder compreender. Já fui vigilante, me tornei dono de empresa de segurança. Logo em seguida eu me torno vendedor de cartão de crédito no supermercado e me torno líder de mais de 1.500 pessoas. Manuel. Muito bom. Exato. Então, ou seja, olha para você ver o tanto que faz sentido, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês, pessoal, aproveitando essa deixa, o pessoal às vezes tem muita pressa, né, Manuel, em chegar no objetivo, chegar no alvo. Então, mantenha a paciência, claro, não para, esteja em movimento,
que você pode ter certeza, Deus vai te honrar, pode ter certeza. Faz parte do propósito, entendeu? Ou em cima do propósito ali, se você continuar aplicando seus dons e habilidades ali, você pode ter certeza absoluta que o processo vai ser generoso. É isso aí, muito bom. O que você faz com o que fazem com você? Pergunta difícil, hein? Repete de novo, Manuel, por gentileza. Tudo bom. O que você faz com o que fazem com você? O que você faz com o que fazem com você? Manuel, se for, vamos colocar assim, se for algo positivo, eu levo a minha vida e tento aplicar. Muita gente, eu tenho 37 anos de idade, então assim, por mais que eu já passei por bastante coisa, até hoje eu aprendo muita coisa no dia a dia. Então, se eu vejo que é algo que vai agregar para a minha vida, eu tento passar isso para frente também, porque eu vou agregar para a vida de outras pessoas. Mas se eu vejo que é algo pejorativo, eu respiro fundo, mano. Respiro fundo. E é aquele famoso ditado, né? Para aquele que só sabe jogar pedra, como resposta, eu peço a Deus para perdoar. Então, assim, eu já fui de rebater, de tentar discutir, de tentar mostrar para a pessoa que ela estava errada, mas eu acredito que a energia deve ser consumida de outra forma, pelo lado do bem. Então, se for algo pejorativo, eu respiro, continuo a minha vida, só que eu me afasto. Exatamente, sim. Claro. Vamos a mais uma caneta. Mais uma. Essa branca aqui. Bíblia. Bíblia é o que a gente fala, eu acho que é a maior escola, a gente estava até falando, né, Manuel, mais cedo, sobre faculdade, né, estudo e tudo mais, então eu até mencionei pro Manuel ali, pessoal, é o meu pensamento, tá, do Paulo Ricardo, que a melhor faculdade, né, é a vida, e eu acredito que hoje o maior livro é a Bíblia, então todos os ensinamentos ali para você se tornar um bom pai, um bom filho, um bom profissional, e principalmente um bom ser humano, está através dessa palavra aqui, da Bíblia. Exatamente, muito bom. Vamos tirar mais uma, antes de mais uma pergunta. Essa, deixa eu ver, essa aqui, eu pensei em tirar ela e não tirei, hein? Vamos ver, aí agora, fraquezas, Manuel, eu aparento, você me conhece assim, um pouco, eu aparento ser um cara forte, né? O que você pensa assim sobre o Paulo? Eu acho que é um cara forte mesmo. Sim. Mas tem fraquezas como todo mundo tem. Sim. E uma das minhas fraquezas principais, Manuel, é em relação à questão do ser humano. Me deixa mais, principalmente de fazer mal pro próximo. Então eu vejo muitas situações aí de pessoas fazendo mal. Estava até conversando com a Dani mais cedo também sobre essa situação das pessoas jogarem com o próximo. Então, eu tenho várias fraquezas, pessoal, entendeu? Eu, apesar de aparentar ser um cara forte, já de ter tomado muita pancada da vida, mas eu tenho bastante fraqueza, mas minha fraqueza principal é isso. Me dói no coração, eu fico muito mal de ver outra pessoa jogando com outra pessoa, com a vida de outra pessoa, ou principalmente prejudicando a vida do próximo. Exato. É a minha fraqueza principal. Muito bom, é isso aí. Mais uma pergunta. O que mais o empolga atualmente? O que mais me empolga? Manuel, o que mais me empolga é ver essa nova geração, sabe? Querendo mudar a mentalidade de forma rápida, de querer empreender, de querer fazer network, de querer estar na ambiência certa. E principalmente, antigamente nossa juventude, né, Manuel, era pautada sempre em brincadeira, entendeu? Então, assim, a gente ficava ali nas mesas ali de família, então a gente via sempre as famílias ali falando mal do outro, com uma fofocaiada danada, aquela mesa cheia de cerveja, né? Então, assim, uma música muito alta. Hoje os jovens estão indo para o caminho contrário. Estão querendo empreender, estão querendo ficarem ricos, né, muito rápido. Eu falo até de forma financeira mesmo, entendeu? Então, nesse momento eu me sinto bem empolgado nessa situação. Muito bom. Mais uma pergunta. O que você faz, o que você está ansiosamente esperando? Ansiosamente esperando? Não, bastante coisa, viu? Como, por exemplo, duas coisas. É uma palavra forte também essa, né? Ansiosamente. Mas é o que eu falei para você, eu vou repetir mais uma vez, eu gosto bastante dessa situação, sabe, Manuel, através de mim, através da minha mensagem, através ou de algum ato meu, de ver vida transformada, sabe?
de ver a pessoa crescendo, para viver daquilo realmente que nasceu para ser. Então, tem algumas pessoas que eu já iniciei esse trabalho de forma silenciosa, então, e elas estão numa construção muito rápida, assim, mas eu quero ver elas no topo. Então, eu acredito que seja uma das fações que me torna um pouco ansioso, assim. Muito bom, é isso aí. Mais uma caneta, então, se fizer favor. Essa aqui... Network, ó, palavra-chave, né, Manuel? Network, eu acredito, pessoal, é o que a gente estava falando aqui também agora, sobre a ambiência, entendeu? A ambiência e o lugar certo. Se você quer subir de nível, entendeu? Isso não é blá blá blá, porque eu não sou coach, eu sou CEO de eventos, eu não sou coach, nem mentor, não sou nada disso, mas eu posso te afirmar com clareza. Se você não tiver um ambiente certo, se você não tiver com as pessoas certas, infelizmente, você não vai viver daquilo que você nasceu para ser. Entende? Então, assim, talvez isso esteja te travando. Essa palavra aqui é importantíssima, é network. Entendeu? Então, é participando de eventos que você vai conhecer outros empresários, é a partir vamos colocar, de situações específicas e estratégicas que vão ser reveladas para você novas oportunidades, sociedades, portas abertas, mano. Então, network, essa é a palavra-chave, eu acredito, de tudo. Pegando nesse gancho de network, foi através do network que eu tive vários convidados que vieram aqui no podcast, foi derivado ao network. Olha aí para você. Porque se não fosse o network, não conhecia novas pessoas. Exatamente. Porque eu tenho uma frase comigo: conhecer novas pessoas para ter novos resultados. Perfeito. Porque quem faz as mesmas coisas, os resultados serão iguais. Perfeito. Portanto, por isso o network é fundamental para todo mundo. Perfeito. Independentemente dos nichos, faça o network. Só isso. É a palavra-chave, o Manuel acabou de resumir tudo. Muito bom. Mais uma caneta então? Essa aqui, calma. Livros. Eu gosto bastante de livro, palestra, né? Eu tô no meio do movimento, né, Manuel? Mas eu gosto bastante de livro motivacional. Eu sou viciado. Então, assim, tudo que envolve sonhos, tudo que envolve ação e principalmente resultado, são os livros que geralmente eu leio, além da Bíblia. Exatamente. Eu digo o livro dos livros é a Bíblia. Sim. Eu geralmente, eu vou ser bem sincero para você, Manuel, eu sou um cara assim de verdade, eu não tenho por que ficar mentindo nem fazendo blá blá blá, não. Então, assim, eu não vou por indicação. Por exemplo, você fala para mim, Paulo, eu gostei de tal livro, eu vou te ouvir por quê? Porque eu sei, Manuel, que você está traçando o mesmo caminho que o meu. Exato. Você procura a mesma resposta, entende? Mas a minha preferência é sempre o livro motivacional. Eu não gosto muito dessas historinhas contadas, de ficção, entendeu? Não, eu não gosto. Eu gosto de realidade, gosto do que aconteceu. Exatamente, muito bom. Muito bom. Então, mais uma pergunta. Qual foi a melhor coisa que aconteceu este ano? Esse ano, a melhor coisa que aconteceu esse ano, além da minha promoção, né? A minha promoção como CEO de eventos. Antes de CEO eu era produtor, que já era um sonho realizado, mas eu acredito que isso. Então eu cheguei no ápice, Manuel. Hoje eu converso com pessoas assim que eu jamais imaginaria conversar, entende? Então assim, e às vezes eu paro, sabe, para pensar assim e agradecer sempre a Deus, igual eu falei, toda honra e glória a Deus. Então tá sendo um sonho realizado, principalmente caminhar do lado do Rafa e principalmente estar negociando com pessoas que jamais eu imaginei que um dia eu falaria, principalmente sobre negócios, entende? Então realmente é um sonho realizado. E agora com a FGV. Então a FGV, você sabe qual que é a mensagem, um acelerador empresarial onde a gente dá várias oportunidades para as pessoas ali prosperarem. Exato. Então eu acredito que foi as duas coisas. Como é que você se sente hoje sendo CEO da FGV? Realizado por tudo que eu passei, Manuel. Igual eu falei para você, não é questão de ser historinha triste, não é a questão de querer motivar ninguém, porque eu não tenho que vender nenhum produto, pessoal, eu não tenho que vender nenhuma mentoria, e eu não quero levar tristeza para ninguém, eu quero levar a realidade. Realmente, mais cedo ali, na recepção ali, eu cheguei até a comentar com o Manuel, eu saio de casa muito cedo, eu saio desacreditado, como maluco, então minha avó chega para mim e fala para mim, a única coisa que eu quero de você é que você cale cada um dessas pessoas, porque eu confio em você. Então, vó, aproveitando a deixa aqui, Manuel, vó, eu sempre falo assim no meu Instagram, eu sempre coloco que toda vitória que eu tiver, Manuel, eu vou sempre honrar o nome de Deus e depois da minha avó. O que ela fez para mim foi incrível. Então, vó, sabe aquelas pessoas que desacreditaram, que falavam mal de mim, que fez a senhora chorar? Elas estão vendo seu neto aqui, como CEO da maior imersão da Europa, entendeu? No topo de um híbrido, com um acelerador empresarial transformando e impactando vidas.
Muito bom. Fala um pouco mais desse evento que vai ser realizar a sexta Sim, edição do Vinci em Londres, sim, sim, no dia 2 de junho. Fala sim, um sim, pouco mais desse dia 2 e do evento. O que é que as pessoas esperam? O que é que você fala sobre esse evento? O que é que vai causar para impacto na vida sim, das pessoas que vão sim, comparecer? sim. Vinci Londres, eu acredito que não é segredo para ninguém, né, esse nome. Hoje a gente tem ele como a maior imersão da Europa, e realmente é, né, Manuel, pela questão dos palestrantes que a gente traz. Então, a gente já trouxe os maiores líderes, né, e os maiores players do Brasil e da Europa. Então, a gente já teve as presenças de Pablo Marçal, de Thiago Brunet, Bruna Velar, Yudi Tamashiro, Felipe Tito, Janguier Diniz, Gilberto Augusto, Ricardo Nunes da Ricardo. Olha para você ver a quantidade de nomes. E é principalmente levar uma mensagem ali para o empreendedor, né, Manuel? Que realmente, para ele viver daquilo que ele nasceu para ser, entendeu? Para conquistar coisas grandes, de fechar a sociedade, de acordar todo dia de forma motivada. Então, assim, quando fala Venci em Londres, esses dias para trás, até a Michelle Costa, Michel Costa. grande parceira, amiga, nossa, estava falando, ela falou assim, Paulinho, sempre quando fala Venci em Londres, Londres para. E realmente, Manuel, para você ver, a gente já vai para a sexta edição. E eu comentei com o Rafa, tem 2 dias atrás, eu falei, Rafa, cara, você fez algo fantástico, porque assim, até comigo, quando fala, vamos fazer o Vencer em Londres, que a gente define a data, que a gente já começa as negociações, eu já começo a arrepiar tudo. Aquela frequência do Vencer em Londres é algo surreal. Inclusive, vocês estão convidados, Vencer em Londres, agora na nossa casa, na sede da FGV em Wimbledon. A gente já tem como confirmado. Rafael Alves, claro, Sim, né? claro. Como é que faz o Vencer em Londres? É o Exatamente. nosso fundador, né, Manuel? Rafael Alves, Ellen Graço, Tiago Rocha, e o Café com Deus Pai, Júnior Rostirola. Então, é um evento fantástico. Manoel, e eu vou dar uma deixa aqui agora, hein? Posso dar uma deixa? Pode. Pessoal, vocês já viram que tem 2 sombras, né, ao lado dos confirmados. Vocês podem ter certeza absoluta que aqueles pontos de interrogação, ainda vai dar tempo, né, Manuel? Vai sair sim, vai dar tempo. a gravação antes do Vencer em Londres. Exato. Então, vocês pode ter certeza absoluta que dentro daquelas 2 sombras, vocês vão surpreender com os palestrantes que serão revelados. Fiquei curioso agora. Ficou curioso? Fiquei muito curioso Manuel, agora. eu posso dizer para você assim que Eu conheço. Conhece bastante, Quem será? muito. Quem será? Londres, inclusive, eu vou dar mais uma deixa. Inclusive, ele já esteve aqui em Londres e ele arrasta multidões. Tem tanto pessoal que já esteve em Londres, portanto torna-se difícil. Então a saber dica quem não seja. deu certo, né, Manuel? Não deu certo a dica. Não deu. Mas vamos deixar o pessoal Vamos com essa deixar, curiosidade. É esse que é o importante, Exato. mas pode ter certeza absoluta. A gente já tem os confirmados. O Thiago é fantástico, entendeu? Líder da plataforma internacional, né? Assim, um expert na questão do mercado digital, formador de grandes mentores que se tornaram grandes empresários, vieram da mão do Thiago Rocha. Temos o Café com Deus Pai, a gente fala isso é um best-seller, arrasa multidão, um fenômeno, tem uma história fantástica também. Eu tenho um livro aqui. Nossa, na infância, né, você viu a questão de agressão ali e tudo mais, bullying na escola, e hoje se torna um dos maiores fenômenos em venda de livros. Então, assim, pode ter certeza absoluta, a gente colocou, a capacidade da FGV, 400 pessoas, nós vamos virar o lote daqui 3 dias, Manuel. Então, se a gente vira o lote daqui 3 dias, estou falando na data de hoje, né? A data já vai ter passado. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vai ser sold out muito rápido. Todos os dados, as informações vão ficar aqui embaixo, tanto a FGV, do Paulo, do Rafa, vão todas ficar aqui embaixo e espero que vocês assistam depois lá. Okay? Mais uma pergunta. Quais foram os desafios mais marcantes até hoje? Desafio marcante? Manuel, eu acredito que foi dentro daquilo que eu falei para você. Então, assim, desde pequeno, eu esperava algo a mais de mim. Então, eu me cobrava bastante. Como eu tinha sonhos grandes, eu tinha que ser grande também. Exatamente. Apesar de ser pequeno. Então, eu acredito que o desafio foi esse, porque eu coloquei na minha cabeça que eu precisava provar para mim e para essas pessoas. Então, era todo dia ali matando um leão, realmente. E é o que eu estava te falando ali mais cedo. Já viajei bastante, pessoal. Então, assim, quando para mim não estava bom, na minha cidade, que era Uberaba, eu fui para Itumbiara, comecei a morar com meu tio, morei em Itumbiara durante 5 anos. Meus tios também têm uma importância muito grande na minha vida, Manuel. E então, assim, fui sempre lutando, sempre batalhando. Então, eu acredito que foi isso. Eu acredito que foi isso, sabe? Tentando me provar
todos os dias. E para que isso aconteça, você sabe que não é tarefa fácil. Não é fácil. Não é fácil. Isso aí. Mais uma caneta. Mais uma. Se fizer, por favor. Inspiração. Inspiração é uma palavra que eu gosto bastante. Eu tenho várias inspirações, várias, na verdade. Falo duas. Duas. Eu tenho uma inspiração que é minha avó. Minha avó está acima de Deus em primeiro lugar, igual eu falei, depois vem minha avó. E por tudo que ela representa na minha vida. Outra inspiração, para que eu não seja injusto, assim. Quando é de bate-pronto, assim, é um pouco complicado, né, Manuel? Cara, eu vou falar o Rafa. Eu vou falar o Rafa por conta do ser humano e o profissional que ele é, o coração que ele tem. O Rafa é isso que vocês estão acostumados a ver todos os dias. É um cara muito gigante, um cara que às vezes eu me perco um pouco, às vezes até a gente estava comentando esses dias para trás, eu começo a falar algumas coisas que não agregam para o trabalho, que é normal do ser humano, para a gente esfriar um pouco a cabeça. E o Rafa é um cara muito focado. Então, Paulinho, vamos voltar pro game, vamos, entendeu? Cara, a gente tem que fazer isso. Então, assim, eu admiro demais a força dele, sabe? É um cara que, o que a gente estava falando mais cedo também, Manuel, não coloca o dinheiro em primeiro lugar, ele coloca primeiramente as vidas. Então, é uma das inspirações que eu tenho. Então, seria minha avó e o Rafa, assim, pela grandeza que os dois é. Muito bom. Mais uma pergunta. Como foi o seu início antes de tudo dar certo? Como eu mencionei, gente, para chegar assim num nível muito alto, pode ter certeza absoluta que a pessoa teve que pagar o preço. Não foi fácil. Qual que é a pergunta mesmo, não? Como foi o seu início antes de tudo dar certo? Ah, sim. O início é aquele início de realmente pagar o preço, né, Manuel? De sofrer bastante, de levar vários nãos e continuar insistindo até chegar no alvo. Então, assim, o início... Eu não vou ficar prolongando muito, porque eu emociono bastante, Manuel, sabe? Porque, cara, era eu e Deus, em busca de um sonho ali mesmo, de verdade, que só eu e Deus sabiam onde que eu queria chegar, entende? Então, assim, passei por bastante coisa, bastante humilhação, entende? De pessoas rindo na minha cara, pessoas falando, mais uma vez, que eu não iria chegar. Então, foram bastantes desafios, né, Manuel? Então, assim, o início realmente não foi fácil. E não continua sendo da mesma maneira, mas realmente o início, para uma pessoa que sonha alto, pessoal, é bem mais complicado. Muito bom. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? O maior desafio? O maior desafio que o Paulo enfrentou? De manter uma regularidade, Manuel. Porque, igual eu falei para você, eu sempre coloquei em mente que eu deveria provar para mim mesmo que eu era capaz. Só que aconteciam as coisas, que fazia parte ali do processo. Então, muitas vezes me derrubava e derrubava feio, como aconteceu várias vezes. Então, várias vezes lá em cima, várias vezes caía. Então, eu não tinha um apoio, assim, de pessoas para chegar com a mentalidade forte para me reerguer. Então, era eu e Deus, então eu tinha que no outro dia, mesmo derrubado, mesmo sem horizonte, mesmo sem direção, levantar e continuar. Acredito que foi isso. Muito bom. O que o motivou a não desistir? Sim. Um sonho. Igual eu falei para você, exato, o sonho de realmente falar assim, cara, se o Paulo é capaz, se eu tenho isso dentro de mim, Manuel, se pessoas que me amam falavam, você vai chegar longe, eu vou desistir. Vou continuar tentando. Então, e cada vez mais que eu sentava em uma mesa e às vezes tentava, porque várias vezes, Manuel, eu chegava e tentava contar meu sonho para as pessoas. Hoje a gente sabe que não pode fazer isso. Entendeu? Principalmente para pessoas que não estão no mesmo pensamento que você, não está no mesmo propósito. Isso é um pecado, chega a ser um pecado. Exatamente. Entende? Então eu acredito que é isso. É tentar ali todos os dias realmente, entendeu? Provar ali que as pessoas que me amavam estavam certas, que o Paulo ali, Paulo, se você olha no espelho, se você se acha um bom vendedor, se você se acha um bom comunicador, se você se acha um bom líder, você vai parar agora? Não vou parar. Isso ali me mantinha motivado, e eu sempre falo para as pessoas, Manuel, eu tô muito cansado, não vou mentir para você, tô muito cansado. Esse caminho, pessoal, que eu tô falando aqui realmente foi muito cansativo, muito cansativo.
envolveu muita coisa, mas eu tô muito feliz, Manel, muito feliz e muito orgulhoso da forma que eu cheguei e da onde eu tô, sabe? Então eu tô muito feliz, muito grato a Deus, bom, e glória a Ou Ele. seja, o Paulo que é hoje teve que passar por o que passou para Sim, ser o Paulo que é hoje. sim. Porque se não passasse por o que passou, o Paulo hoje não seria Tem o Paulo de certeza hoje. absoluta que não, Manuel. O Rafa, além de ser meu líder, ele continua sendo meu mentor, então ele fala para mim, fala, você tá no caminho certo. Você coloca num prazo aí de 2 anos aí, tem certeza absoluta que você vai se tornar um dos maiores líderes do Reino Unido. Ele fala isso para mim. Então olha a responsabilidade. E aí eu lembro lá atrás, a mesma coisa que ele falava para mim. Aguenta firme porque Deus vai te honrar. E eu ficava muito revoltado com ele. Eu falava, mas que jeito? Pancada toda hora, não toda hora, e eu chorando, Manuel, entendeu? E realmente as coisas foram acontecendo, e eu acredito que se eu não passasse por aquilo, eu não chegava com essa mentalidade, Exatamente. e principalmente Deus não ia me dar essa oportunidade de estar caminhando do lado deles, e principalmente me dando essa posição. É isso aí. Você lembra do momento em que tudo começou a mudar? Sim, sim. Foi quando eu comentei ali com você, Manuel, quando, pessoal, eu sei que dinheiro é difícil, eu sei que dinheiro é muito necessário. Minha mãe até brinca, Manuel. Minha mãe, ela fala assim, eu falo mesmo. Então comigo não tem esse negócio de meio termo, eu falo mesmo. Minha mãe fala muito assim, me fala o que você faz sorrindo que não precisa pagar. Aí um dia eu falei para ela, falei assim, mãe, saúde. Dinheiro não compra saúde, mas eu fui movido pelo que as outras pessoas falavam. Ela falou, Paulo, não compra? Isso lá no Brasil. Então faz o seguinte, você tem muito dinheiro. Passa mal aqui agora, eu vou pegar seu telefone, vou ligar para um helicóptero, o helicóptero vai parar aqui, minha mãe mora próximo de um campo de futebol. Vai parar aqui dentro desse campo de futebol e vai te levar para o Sírio-Libanês. Sírio-Libanês lá no Brasil é um dos melhores hospitais, se não ou o melhor. Você só vai morrer realmente se não tiver jeito. Ela falava para mim. Só que aí eu fiquei com essa mentalidade. Realmente dinheiro é muito importante. Gente, não vamos falar que dinheiro não é importante. Só que assim, eu acredito que as coisas começaram a mudar a partir do momento que eu comecei a entender a mensagem que Deus queria que eu levasse para o mundo, Manuel. Entendeu? Que era de colocar o dinheiro como consequência daquilo que eu ia estar fazendo. Exato. Então, eu já senti ali nas 3 primeiras ações que eu fiz, não pensando no dinheiro, que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Muito bom. Você teve medo do início? Como lidou com isso? Muito medo, muito medo. Igual eu falei para vocês, sempre sonhei grande, então quem sonha grande tem que pagar o preço muito alto, tem que aguentar a rejeição ou até mesmo a falsidade de algumas pessoas que está ao seu redor. Então, eu acredito que não só medo, né, Manuel? Eu acredito que não só medo, mas muita desconfiança do que tá por vir, mas igual eu falei para você, não pode soltar da mão de Deus. Se você não solta da mão de Deus, se você não para, se você começa a mudar a sua ambiência, começa a ouvir pessoas que querem crescer de verdade, você vai chegar. Exato. Mas dá muito medo. Muito medo. Vai com de medo você mesmo, não como eu conseguir. costumo falar, vai com medo Sim, mesmo. tem que ir com medo mesmo. Exatamente. Você não pode errar. É o que eu falei para você, vai com sangue nos olhos. Exatamente. Então, assim, se tiver alguma pílula ali de motivação, é essa. Falar, o fulano falou que eu não vou conseguir, então eu vou mostrar. Então, assim, você não precisa falar para ele, mas leva isso em mente. Então, todas as vezes que você cair e te der medo, você vai se lembrar disso e você vai fazer acontecer. De uma forma ou de outra, você vai fazer. É isso aí, muito bom. O que você faria diferente se começasse hoje? Manuel, eu era um Paulo muito egoísta, eu não vou mentir. Eu era um cara muito egoísta e eu queria as coisas só para mim. E eu comecei a ter uma percepção que sozinho a gente não faz nada. Não. Infelizmente, a gente não faz nada. Então, eu acredito que na verdade, eu mudaria bastante coisa. Mas eu acredito que o principal seria essa situação. E graças a Deus eu consegui mudar isso muito rápido, né? Porque o egoísmo mata a gente, entende? E principalmente interrompe, né, coisas que a gente pode alcançar. Mas eu era uma pessoa muito egoísta, então quando você entende essa mensagem, que você sozinho não vai a lugar nenhum, eu acredito que as coisas também podem te ajudar bastante. Exatamente. Quem foi a pessoa que mais o ajudou na sua jornada? É o que eu falei para você, eu tenho várias pessoas importantes na minha vida. Manuel, eu vou até citar o nome,
Se eu esquecer de algum nome, mas apesar que eu tenho uns nomes bem mapeados, entende? Eu acredito que sem meu pai, sem minha mãe, que é o principal de tudo, também eu não chegaria aqui onde que eu tô. Como eu mencionei, minha avó, pela importância que ela tem, meus 2 tios de Tumbiara, meu tio Marquinhos, minha tia Silva, que foi no momento, Manuel, esse momento de Itumbiara foi um momento muito importante, então por isso que eu estou ressaltando até a situação dos nomes, porque foi um momento que realmente eu estava desacreditado. Então assim, eu tinha dado, sabe quando você entra e fala assim, eu vou dar o all-in, eu vou por tudo ou nada. Então assim, foi na época que eu comecei a empreender para realmente ou alcançar o que eu tinha em mente ou realmente cair, e eu caí. E foi a hora que todo mundo falou assim, tá vendo, eu estava certo. E esses 2 tios foram, que me ligaram e falou para mim, todo mundo aí tá te expulsando, mas eu e seu tio, que é minha tia, que falou no caso, quer te abraçar, vem para cá. E ali aí foi onde que, quando você fez até aquela pergunta em termos de transformação, eu acredito que também foi dentro dessa fase. Foi ali que eu fechei a cara ali, comecei a focar, trabalhar e volto um Paulo totalmente também modificado. Então, um beijo para essas pessoas também. Falando nisso, como você lida com os momentos difíceis? Difíceis, eu pego com Deus, Manuel, sempre, tudo na minha vida. Quando eu venço, eu agradeço a Deus. Quando eu perco, que na verdade eu não perco, né? Faz parte ali do processo, mas eu converso com Deus também. E principalmente eu tento, porque a nossa rotina, Manuel, é uma rotina muito cansativa, a gente não para. Então, toda hora ligações, toda hora, que seja por chamadas, que seja por vídeos, contratos, vendas, porque o pessoal às vezes fala assim, o Paulo é CEO de eventos, então só quando tem evento que ele trabalha. Sim. Não é isso. Por exemplo, na Fundação Gerando Valor, o comercial sou eu. Em termos das vendas dos produtos da Fundação Gerando Valor, sou eu. Entende? Em relação à questão da carreira da Ellen, do Rafa, quem cuida sou eu. Então, envolve bastante coisa. Então, é muito cansativo. Então, eu tento me cuidar bastante também, o emocional, e principalmente conversar com pessoas que eu confio, pessoas Exatamente. Que podem me dar uma direção, um norte, principalmente me acalmar. Muito bom. Qual hábito mudou a sua vida? O hábito? Eu acredito que o hábito de ficar calado, Manuel. Apesar de eu ser um cara muito comunicativo, ser vendedor desde pequeno, mas eu acredito que eu falava muito. E esse de eu falar demais, revelar coisa demais, me atrapalhou em muita coisa. Então, quando eu começo a ficar calado e guardar para mim, fazer minhas coisas de forma silenciosa, as coisas começam a mudar de verdade. É isso aí. Qual é o maior desafio na sua área? O desafio na minha área é isso, de sempre estar entregando, porque não adianta a gente falar que não é verdade, mas o público geralmente espera sempre grandes mensagens, né? Grandes personalidades e players. Eu acredito que seja dessa forma. Eu até comento com a Dani, sempre eu falo assim, Dani, ora por mim, entendeu? Eu tô fazendo isso assado, porque quando você coloca um alvo ali, você escolhe um player, Manuel. Entende? Você trabalha com o evento, você tá na maior imersão, então você quer escolher os melhores. Então, eu acredito que esse seja um grande desafio também, mas principalmente que você entregue um evento bem estruturado, um evento que as pessoas se sintam bem. Acredito que é isso. Muito bom. Que conselho você daria para quem está começando do zero? Do zero? Observar as pessoas que já chegaram, as pessoas que fazem, as pessoas que têm autoridade por meritocracia, principalmente ter paciência, que as coisas não é da noite para o dia. Não. E processo. Né? Exatamente. E principalmente, pessoal, respeitar o processo. Exatamente. Então, por exemplo, o Manuel não chegou onde que ele chegou da noite pro dia e não chegou também sentado aqui, né, Manuel? O que você fez? Você foi atrás. Fui atrás. Se conectar com pessoas, foi para o ambiente certo. O network, como foi falado aqui, Exatamente. Conhecer pessoas, falar com pessoas sobre algum podcast, eventos, e fui tirando ideias. Sim. Como fazer, não igual às outras pessoas como fazem, mas fazer diferença em podcast. E o meu podcast, eu digo para mim mesmo, é diferente dos outros. Exato. A mensagem principal eu acredito que seja isso, mas principalmente quem está começando do zero, pessoal, pé no chão. Exatamente. Principalmente procure conhecimento com pessoas que agreguem, pessoas que já chegaram. Exatamente. Entendeu? Não adianta nada, Manuel. Eu vou escutar uma pessoa ali, entendeu? Uma pessoa porque acontece. Ô Paulo, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado. O mineiro fala dessa forma, né? Sim, 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 assado. E
Só que aí você vai procurar saber da pessoa, a pessoa, entendeu, não tem grandes resultados, não passaram pelo mesmo percurso. Então, pessoal, coloca ali na balança, entendeu? Coloca na peneira, quem que vocês devem escutar, principalmente pé no chão, aprendizado e não para, esteja em movimento. Exatamente. O que você gostaria de ter ouvido no início? Manuel, eu gosto muito da palavra motivação. Então eu acredito que até hoje eu cobro algumas pessoas que estão próximas a mim, sabe? Sobre assim, eu falei, eu não gosto de ser elogiado, Manuel, porque eu sei da minha capacidade. Exatamente. Eu concordo. Mas eu acredito que os líderes, e nós somos líderes, quando a gente trabalha com vida, a gente é uma liderança. Exato. Entende? Eu acho que a gente deve sempre, todos os dias, motivar as pessoas. Então eu acredito que, assim, desde lá do início, eu acredito que se eu tivesse mais palavras de apoio, principalmente de motivação, eu acredito, talvez não, porque fazia parte do processo, aquele negócio tudo que a gente falou, Exato. mas eu acho que eu chegaria de forma mais preparada, mais rápido. Muito bom. Qual foi a lição mais importante da sua vida? A lição mais importante da minha vida, ô Manuel, foi não confiar no ser humano. Infelizmente, volto a repetir, o ser humano ele é muito falho e você só vai agregar na vida dele se você for útil. Se você não for útil, infelizmente, você vai ser só mais um. Exatamente, eu concordo com isso. É isso aí. O que o sucesso significa para você hoje? Sucesso? Manuel, eu acredito que o sucesso, ele faz parte do percurso que você percorreu. Então, mas o que é o sucesso, Paulo? Cada pessoa tem o seu sucesso pessoal. Por exemplo, Paulo, eu me sinto realizado, né? Então, já alcancei aqui meu estúdio de podcast aqui, eu falo Manuel. Tenho uma esposa, graças a Deus eu amo minha esposa, estou aliançado com ela, tenho filhos maravilhosos, então uma filha confortável. Então eu acredito que eu já alcancei o ápice do sucesso. Tem pessoas que ainda, por mais que já chegaram em grandes níveis e posição, Manuel, ela ainda não é o sucesso para mim. Então eu acredito que seja relativo. Mas o principal dentro da mensagem, o sucesso, eu acredito que é isso. É todo aquele percurso que você teve que passar, mas você já chegou num grande objetivo, num grande alvo, e você fala, eu consegui. É isso aí. Você acredita que qualquer pessoa pode chegar lá? Sem dúvida nenhuma, não. É igual eu falei para você no início, o meu papel principal, o meu propósito maior é fazer com que essas pessoas pensem dessa maneira. Você é de carne, você é de osso igual eu, você é uma pessoa mortal igual a mim. Por quê, entendeu? E eu comecei a ter isso, eu falei, por que fulano, o Beltrano, chegou e eu não posso chegar? O que ele tem diferente de mim? E é onde que a gente falou, pessoal, aprendizado, procurar conhecimento. Exatamente. Então eu comecei a ver os atalhos que eles, não pelo lado do mal, mas os atalhos que eles fizeram. Qual que eram os atalhos? Não, o pessoal, se o vendedor ele chegou de tal forma, o que ele teve que fazer para chegar em grandes vendas? Exatamente. Entende? Então, assim, se um líder chegou dessa forma, qual gestão que ele teve que aplicar para chegar dessa forma? Então, eu acredito que é mais ou menos dentro desse sentido. Isso, muito bom. Qual foi o momento mais difícil na sua vida? O momento mais difícil da minha vida foi o dia que a minha avó faleceu. Ali, para mim, o mundo acabou. Naquele dia. E você falando agora aqui, vem na minha mente, eu ajoelhado, vendo a pessoa que eu mais amava na minha vida, assim, que hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, mas eu era mais jovem na época, então... Que idade é que o Paulo tinha na época? Na época, hoje eu tô com 37, eu estava com 28, 29. Eu não estava tão jovem, mas a minha mentalidade não é a mentalidade hoje que eu tenho em relação à questão de morte e tudo mais. Então, eu me vejo ali no velório, ali tudo bem, eu chego bastante derrubado, então eu vejo ali minha avó naquela posição que todo mundo está acostumado, mas ainda não sei, com a paz, assim, muito estranho, assim, parece que eu estava anestesiado naquele momento, ainda eu não sabia o que estava acontecendo. Mas quando eu vejo ali os coveiros ali, entendeu? Tirando aquelas terras ali, pegando o caixão da minha avó, aí, Manuel, aí eu desabei, sabe? Aí eu coloco o joelho ali na terra e falo, pra mim acabou. E eu acho que engloba também uma pergunta que você fez há um tempo atrás, assim, sabe? De desistir. Naquele momento eu falei, eu vou desistir. Para mim, mais nada faz sentido. Se a pessoa que mais me ama, se a pessoa que mais acredita em mim tá indo embora, para quem que eu vou mostrar algo? Para que eu tenho que mostrar algo? Então eu acredito que foi esse. Mas aí o tempo foi passando, eu fui entendendo
São coisas naturais da vida, eu volto a repetir, uma folha não cai se Deus não permitir, mas eu tenho certeza absoluta que hoje ela está muito feliz do homem e do profissional que o Paulo está se tornando, mano. E acredito nisso. Amém. O que o fez continuar mesmo sem garantias? Esse pensamento de provar que eu era capaz, Manuel, de provar que a minha voz estava certa e Deus clareando algumas situações. É igual eu falei para você, a gente não nasce pronto, a gente não nasce preparado e várias circunstâncias vêm acontecendo. Eu não imaginava que eu ia virar CEO de eventos. As coisas foram acontecendo. Entende? Então, eu acredito que é isso, Manuel. Muito bom. Perdoa, pessoal, acabei emocionando aqui, me perdi também um pouco. Faz parte, porque isto fala sobre a vida da pessoa, que aquela pessoa até chegar ao que está hoje. Acontece, já aconteceu várias vezes aqui no canal, vocês vão lá ver depois. Você já duvidou de você mesmo? Sim, várias vezes. Várias vezes. Às vezes as coisas começam a dar certo, Manuel, igual eu falei. Tenho certeza absoluta, não foi só comigo. Tenho certeza que já aconteceu com você, já aconteceu com a Dan, já aconteceu com o Rafa e vários outros líderes que têm grandes resultados, pessoal e profissional, pessoal que eu falo. Mas às vezes as coisas começam, é o que a gente estava falando, né, Manuel? Então o mercado às vezes fecha, então às vezes acontece alguma situação específica ali e as coisas começam a não acontecer. E aí você começa a duvidar de você mesmo. Entende? Mas é o que eu falo. Com todo esse tipo de situação, Manuel, de derrota, de vitória, ou que seja que as coisas estejam demorando a acontecer. O recado principal é esse, pessoal. Dentro de toda essa gravação, quero que vocês absorvam bastante, mas o recado principal é esse. Não para. O que você estiver fazendo, se você trabalha de empacotador no supermercado, se você trabalha num sacolão, de varejão, mas você tem grandes sonhos, o que você está procurando fazer para que isso aconteça? Se você estiver fazendo, não pare. Não deixa ninguém falar para você que você não é capaz. O segredo principal é esse, Manuel. Constância, movimento. Exatamente. As coisas vão acontecer. É verdade, concordo. O que você quer deixar como legado? É esse, Manuel. Eu acredito e eu acho que a pergunta principal, assim, que eu sempre imaginei, assim, eu falava, um dia eu vou estar no lugar que eu sempre sonhei e alguém vai me fazer essa pergunta. É de não desistir. Eu acredito que a mensagem principal é essa. Da mesma forma, esses famosos, pessoal, que vocês ficam curtindo, que nem conhecem vocês, que vocês acabam esquecendo das pessoas que estão lutando ali, batalhando, recebendo nãos, né, Manuel? Tendo que, às vezes, tirar dinheiro dentro da casa para poder empreender, pagar um preço. Aí vocês passam despercebido, rola para cima, mas prefere curtir. O Gustavo Lima acordando cedo, Manuel. Eu vejo isso me dá uma revolta muito grande. Todo de ressaca, aí seus amigos ali ficam todos curtindo, né? Aquela coisa toda. Mas vocês, eu tenho certeza absoluta que Deus tem um grande propósito na vida de vocês. Tem grandes, né? Tem pessoas aí, tem dons e habilidades absurdas, mas que estão pessoas que às vezes não se conhecem. Por quê, Manuel? Porque tá no círculo ali, entendeu? Que a gente volta a repetir em ambiência e as pessoas erradas. Mas eu acredito que o recado principal é esse. Não pare, esteja em movimento e não desista. Pode ter certeza absoluta que você vai chegar de uma maneira ou de outra, você vai chegar. Eu sempre costumo falar, os ambientes moldam pessoas. Perfeito. Seja para o ruim como para o bom. Depende do ambiente que a pessoa esteja. Sim, perfeito. Eu sempre falo disso. Guarda esse gatilho aí, viu, gente? Perfeito, Manuel. Colocação. Se você pudesse falar com você do passado, o que diria? Paulo, o pessoal me chama também de Paulinho, né, Manuel? Sim? Paulinho, então vamos lembrar dessa época boa. Eu gosto também que me chama de Paulinho, sabe? Claro que do lado profissional o pessoal fala Paulo Ricardo, né? Mas eu gosto também, tem as pessoas próximas ali que falam Paulinho. Então eu vou falar, Paulinho, você ainda não chegou totalmente no seu propósito, mas sinta orgulhoso de você. Muito bom. Vamos ao último tópico. Aqui dentro desta caixa tem umas cartelas que eu chamo, tem uma frase, você vai tirar uma e vai falar sobre ela. Perfeito. Estão viradas aqui. Vamos lá então. Lá. Leia, pode ler mesmo. Pode ler em voz alta? Pode. Um fracasso que te ensinou mais do que qualquer vitória. Um fracasso que te ensinou mais do que qualquer vitória.
Eu acredito que seja aquela passagem que eu falei, Manuel, que às vezes a gente acha que a gente está no topo e a gente não está. Então, se Deus te dá uma oportunidade, gente, eu acredito que seja uma oportunidade ali dele tá te testando. Então, toma bastante cuidado quando as coisas começarem a acontecer na sua vida. Tome bastante cuidado como pessoa, como profissional. Porque eu acredito que o maior ensinamento foi esse, Manuel. E eu acredito que foi dentro daquela passagem que eu te falei de ter uma empresa de vigilância, Exato. onde eu estava até mencionando para uma pessoa sobre essa passagem. As coisas começaram a acontecer muito rápido para mim de forma financeira. Eu não soube aproveitar a oportunidade. E dentro dessa grande oportunidade, Deus falou para mim, da mesma forma que eu te dei, eu vou te tomar também. E eu caí lá no chão. Então eu acredito que esse fracasso aí foi o que mais me ensinou. Muito bom. Pode colocar aqui e pode tirar uma outra, se fizer favor. Vamos tirar as do fundo. Essas do fundo. Eu vou tirar. O pessoal não tá vendo aqui, mas tem bastante coisa aqui. Eu vou tirar do fundo, porque eu acho que o Manuel coloca as mais difíceis não por coloco, cima não. aqui. Eu misturo mesmo. Algo que você acha que deveria ser inventado urgente. Eu acredito que, Manuel, deveria existir uma máquina para estudar o ser humano. O ser humano, ela é uma incógnita. Então, assim, igual eu falei para você. Eu acredito que seja isso. Eu vou sem delongas, senão o pessoal às vezes vai me odiar, porque eu tô falando muito sobre o ser humano. Eu acredito que seja essa, uma máquina realmente para estudar o ser humano. Igual eu volto a repetir para vocês, eu acho que o ser humano... Pessoal, se eu falo isso para vocês é porque, igual eu falei, o caminho foi longo, então eu passei por bastante situações que envolveram pessoas. E cada vez mais eu fui me decepcionando com essas pessoas. É claro que toda regra tem sua exceção e tem bastante gente boa que vai aparecer no seu caminho. Mas eu acredito que essa. Vamos jogar um pouco pelo lado também da diversão, né, Manuel? Então, algo que você acha que deveria ser inventado urgente, uma máquina para estudar o ser humano. Muito bom, tá certo. Vamos tirar mais uma então. Mais uma. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Manuel, eu sempre tive um sonho não um sonho, mas um desejo de ter um filho jovem. Porque eu acredito que da mesma forma que ele pudesse ver minha caminhada ali, levar como aprendizado também, ele ia me forçar, de uma certa forma, a ter uma responsabilidade maior e conquistar as coisas mais rápido. Então, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Eu acredito que ter um filho quando eu era mais jovem. Mas ainda vai a tempo. Eu tô jovem, né, Manuel? Exatamente. 37 isso anos. Não é nada. Exatamente. Só, assim, Deus tem que me abençoar, né? Também não, entendeu? Não adianta, tem que colocar uma pessoa boa também, porque não adianta. Uma das coisas que eu não quero também, que eu não desejo para ninguém, é ser pai ou mãe solo. Então, eu acredito que o filho deve ter uma vida ali regrada, ali, principalmente acompanhando seu pai e sua mãe. Exato, concordo. Vamos tirar mais uma então. Mais uma. Se pudesse viver um dia como outra pessoa, quem escolheria? Rapaz, que pergunta difícil, hein, Manuel? É o baú das memórias. Essa é bem complicada. Eu acabei que, assim, a gente vem, pessoal, vocês acham que é fácil esse negócio de podcast, entendeu? Eu já sei que eles vão perguntar. Acabou que algumas perguntas aqui do Manuel me surpreendeu, e por isso que às vezes eu não consegui entregar em algumas coisas, mas essa aqui realmente, se pudesse viver um dia como outra pessoa, quem escolheria? Manuel, eu acredito, agora eu vou tentar colocar meio de forma profunda. Eu acredito que eu admiro muito o papel da mulher. Eu acredito que poderia ser dessa forma. Às vezes eu no papel, eu gosto de desafio. Talvez de uma mãe solo, entende? Para ver como é que ela é o dia a dia dela ali, como é que ela consegue conciliar, né? Ter que cuidar de um filho, educar ele, trabalhar, ter que alcançar grandes sonhos. Acho que seria um desafio bacana. Então, acho que acredito que seria isso. Na pele de uma mulher e, principalmente, se pudesse colocar um nível de dificuldade de uma mãe solo. Exatamente. Tá bom. Muito bom. Vamos a mais um, então. Algo que você acreditava muito e depois mudou de opinião. Algo que você acreditava muito e depois mudou de opinião. Papai Noel é clássico, né? A gente sempre acredita no Papai Noel. Exatamente. Deixa a janela aberta ali para receber um presente. Ou a chaminé sem... A chaminé, né? Exato. Mas algo que você acreditava muito e depois mudou de opinião. Acredito, eu vou falar duas coisas, Manuel. Mulher e o ser humano.
igual eu falei para vocês, eu não vou ficar fazendo delongas, então se a pergunta vai com o que eu penso, eu vou falar o que eu penso, Manuel. Exatamente. Então eu já tive algumas decepções, assim, foram coisas que inclusive até atrapalhou às vezes ali o meu propósito ali, o meu processo ali, entendeu? Umas desilusões com algumas mulheres, por acreditar demais, entende? E volto a repetir, no ser humano. O ser humano, pessoal, eu falo porque realmente eu já me decepcionei muito com bastante pessoas. Isso envolvendo dinheiro, envolvendo atitudes, envolvendo essa questão que eu falo para vocês de querer aproveitar da gente só quando a gente é útil, entende? Então atrasar. E esse momento, Manuel, para as pessoas entenderem por que eu falo muito do ser humano, então envolve muita coisa, pessoal. Então se eu emociono aqui, e eu tô chorando aqui quando eu falo que a maior perda da minha vida foi a minha avó, então, para vocês terem uma noção, eu vou aproveitar essa situação, vou contar, Manuel, para eles entenderem o sentido. Quando eu perco a minha avó no hospital, meu pai, inclusive, ela me liga, entende, pedindo, pelo amor de Deus, eu estava em outro estado, nesse dia, Manuel, minha avó no hospital, já bem fraquinha, tadinha, e eles me ligam, me chamando para poder ir lá visitar ela, só como a minha avó já tinha passado por várias situações dessa e tinha dado tudo certo, né, minha avó era muito forte, eu falei, não, tudo bem, mas o que eu estava fazendo nesse momento? Fazendo um favor para outras pessoas. E aí, de repente, a pessoa estava viajando, eu olhando na casa dela e fazendo realmente um favor. Porque lá no Brasil não tem esse negócio de servir, lá realmente é favor. Exato. E aí, de repente, eu recebo essa ligação. Foi dessa forma, mano. Por isso que é muito, quando eu falo da minha avó, é muito doloroso também. E essa pessoa chega de viagem, coincidiu dela tá chegando e automaticamente tá levando o corpo ali, eu ligo para ela, dando a notícia e aquela coisa toda. E aí essa pessoa chega e ainda chega de uma certa forma me humilhando. Então, ou seja, eu estava perdendo a pessoa mais importante da minha vida, fazendo um favor para essa outra pessoa, e essa pessoa chega ainda de uma certa forma me humilhando. Então, a partir dali eu falei, eu já não estava querendo acreditar muito nas pessoas. Então, para vocês entenderem, por isso que é uma das situações que eu não confio e não acredito no próximo. Exatamente, tá bom. Mais uma então. Estamos quase na reta final. Perfeito. O medo bobo que você tem até hoje. O medo bobo que você tem até hoje. Por mais que eu já falei para vocês que hoje eu tenho um entendimento sobre a morte, mas na verdade não é um medo bobo. É um medo principal, mas é bobo dentro do entendimento de eu perder minha mãe, Exato. que a minha mãe está no Brasil, e não dá tempo nem de dar o último adeus, entende? Então eu acredito que seja um medo bobo por essa questão de entendimento, mas que eu tenho até hoje, seria isso, por não dar tempo de chegar e dar um último adeus para minha mãe. Muito bom, vamos colocar aqui. Esta caixinha que está aqui pode ser sua. Mas para isso tem que tirar uma rifa daqui, se coincidir com o número que está ali embaixo, esta caixa é sua. Eu chamo a relíquia do canal. Eu tenho que acertar, porque eu tô querendo muito essa caixa aqui. Tira uma rifa. Uma rifa. É um número, né? É um número. Abra e fala qual é o número. Número 3. Qual é o número que está aqui embaixo? 5. É 5, não foi desta vez. Não foi dessa vez. Pode colocar lá, não foi desta vez, mas temos uma surpresa aqui do canal. Boa. Pode abrir boa. E a mostrar para quem nos escuta. Olha aí, pessoal, depois de uma recepção calorosa, principalmente pelo um convite, né, do Manuel, pessoa que eu admiro muito, essa caneta do Londres, MF Londres Podcast. Ainda não acabou a surpresa, tem mais uma caneta aqui, pode abrir e ler também o que está aí escrito. Gratidão por ter vindo no MF Londres Podcast. Manuel, a gratidão é minha, tá? Temos mais lembranças, não vamos por aqui. Tem um mini book para escrever com as canetas que vai receber, as anotações. Olha aí, pessoal. Que bacana, hein? Deixa eu ver aqui. Muito bom. Tá. Aqui agora vai ser as anotações, Manuel. Depois eu vou te mostrar. Isso aqui agora vai ser a lista de desejos, hein? Tudo que agora eu colocar como objetivo vai estar aqui vamos colocar, né, a agenda do MF Londres. Exatamente. E para finalizar as ofertas, temos uma pulseira com a cor do logo. Aí, pessoal, grato por ter vindo, ó, no MF Londres, a pulseirinha. Já vou colocar ela aqui como um ato de gratidão, Manuel. E antes de finalizarmos, quero falar que o MF Londres Podcast tem o apoio da Star for You.
também tem o apoio da Sol to Sol, de coach, e para finalizar os patrocínios temos a ADVR UK, da Dr. Gabi. Todos os dados vão ficar aqui em baixo, tanto dos patrocinadores e do Paulo, vão ficar aqui em baixo, mas antes de finalizarmos, eu quero agradecer ao Paulo por ter aceito o meu convite. Imagina, mano. E eu gostaria que falasse uma frase para quem nos escuta, para finalizar este podcast com chave de ouro. Perfeito, Manuel. Primeiramente, mais uma vez, né, eu quero te agradecer. Sempre vai ser uma honra caminhar com você, independente do podcast aqui, pelo caminho que você vem traçando. E é o que eu falei para você ali, em várias oportunidades, grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu sinto isso, tá? Quero agradecer também a Dani Olice, né, nossa videomaker, fotógrafa. Eu chamo ela de fenômeno, Manuel. E realmente ela é um fenômeno, sabe? História de vida fantástica e principalmente um trabalho fenomenal por esse fenômeno. Dani, grande beijo, um grande abraço. Conte comigo para tudo e para sempre. Pessoal, e é isso. Quero que vocês tenham aproveitado um pouco dessa mensagem, um pouco da minha história de vida. Realmente não foi fácil. Quem quiser conversar comigo também, ficar sabendo de algo a mais, né, Manuel? Às vezes faltou alguma coisa. As perguntas foram difíceis, viu? Travou aqui em alguns momentos, mas eu espero ter agregado na vida de vocês, tá bom? E o meu jargão é águia, então vamos falar para ele. Ei, águia! Vai para cima, Deus vai te honrar, não pare. Todas as informações vão estar aqui em baixo, tanto dos patrocínios, como eu falei há pouco, e do Paulo, vão estar aqui em baixo, e assim finalizamos mais um podcast aqui no canal. Até ao próximo episódio. Fiquem bem.